Oi, gente! Nós estamos aqui no programa Uma Palavra, mais uma vez, para abençoar a sua vida. Hoje você não vai ter a presença da Andressa, ela não está aqui com a gente, mas nós temos aqui várias mulheres de Deus para compartilhar experiências lindas com vocês. E a palavra de hoje é mãe. Então, nesse momento, né, nós queremos introduzir para vocês as nossas convidadas. E eu gostaria de começar aqui com a minha amiga Gislane. Amiga, fala de quem é você. Obrigada pelo convite. Eu sou a Gislane e eu sou mãe da Beatriz e da Heloísa e de um monte de gente que a gente vai carregando no coração de mãe. Olá, meu nome é Priscila, eu sou mãe da Chloe, de 7 anos, e do James, de 3 anos. Olá, o privilégio estar aqui também com vocês. E eu sou Eliane Martins, eu sou mãe do Paulo Vinícius, e da Tatiana Carolina. Olá, meu nome é Júlia, sou casada com o Ney Matos. Temos 4 filhos, o Josué, Lindos. o Emanuel, a Ana e a Grace. As crianças mais bochechudas que eu já vi. É verdade. Elas eram lindas. Eu sou a Érica, aqui com vocês. Eu sou a mãe da Júlia e do Pedro. Eu sou a Margarete. Coisa mais inesperada do mundo eu fazer parte desse momento, com gratidão e com o desejo de também poder atingir alguma vida que esteja nos ouvindo com as experiências que vamos trocar aqui. Eu sou a mãe do Diego, que é pastor de adolescentes na Primeira Igreja Batista em Duncanville, e do Bruno, que tem 33 anos hoje e mora comigo ainda no Brasil. Que bacana. Então, nós escolhemos convidar algumas mães de filhos de diferentes faixas etárias e em diferentes condições também, hoje, né, exercendo aí o chamado. Nós temos aqui Dona Margarete, que é mãe de pastor, e a Eliane também. Nós temos aqui as mães de futuros pastores, de futuros, né, homens e mulheres de Deus. E nós temos também uma mãe de filha missionária e acabou de enviar para Jocum. Eu queria que você falasse, Gi, pra gente dessa experiência de você enviar alguém tão amado, né? É interessante, né? Eu e o Júlio, nós somos envolvidos com o ministério desde antes do casamento. E a gente sabia que o Senhor nos dava filhos para a obra também, né? O Senhor sempre falou conosco. Eu me lembro, interessante, há mais de 25 anos atrás, eu estava aqui nos Estados Unidos, em Miami, na casa de uns tios, e uma missionária passou por lá e ela orou por mim. Eu nem estava namorando na época. Ela me disse: você e o seu futuro esposo vão ser uma família que vão gerar pessoas para a obra do Senhor. Amém. E o Senhor nos deu essa bênção, né? A Beatriz foi para Jocum, ela está no Havaí desde janeiro, dia 10 de janeiro, nós mandamos a Bia. E toda vez que a gente conversa com ela, ela só tem coisas lindas para compartilhar sobre o que Deus está fazendo, né? E como mãe, eu me sinto muito agraciada, porque essa missão que o Senhor nos dá, né? Para cada uma de nós é muito específico. E a Beatriz chegou lá, foi interessante, porque nós estamos aqui em Dallas, nós chegamos tem 6 anos, e ela foi crescendo, terminou o high school, e ela dizia: mãe, eu quero muito fazer medicina, mas tem algo no meu coração que parece que está travando essa questão da medicina. E eu falei para ela: filha, precisamos orar. E quando eu comecei a orar, o Senhor me lembrou que nós chegamos no Cefenai, com 6 meses, Deus me deu um sonho sobre uma ilha. Uau. E eu não entendi. Ela tá no Havaí, né? E ela está no Havaí. Uau. E eu comecei a relembrar isso, e eu falava: Senhor, na época eu orei muito e falava: eu não entendo porque o Senhor está me mostrando uma ilha. E um tempo depois, eu olhando o Instagram, veio um vídeo institucional da Jocum lá, e era exatamente a visão que eu tinha. Uau. Uau! Então, quando a gente começou a orar nesse propósito, só que eu não contei nada para a Bia. Eu fui orar em silêncio, porque eu falava: Senhor, é a experiência dela. Então, eu preciso que o Senhor fale com ela.
Amém. Ela já tem idade para ouvir a sua voz, a gente treinou ela para isso, como flechas nós fomos treinando, vocês precisam orar e buscar. E a Beatriz um dia voltou, foram fazer uma viagem na Flórida, ela e a Heloísa, e tiveram um impasse muito grande lá. E nesse impasse, ela buscou o Senhor e o Senhor falou: eu quero que você dedique o seu tempo agora para a missão. E missão com jovens, com pessoas dessa faixa etária que ela estava observando lá. Ela está com quantos anos Ela agora? está com 19, vai fazer 19 esse mês agora de maio. Uma Então, menina super novinha. jovem. E foi assim. E aí quando ela chegou, ela voltou e disse: eu sei para onde eu vou. Não é faculdade agora, mãe, mas é missão. E missão Jocum. Falei, amém. Está lá. Glória a Amém. Deus. Você também, Eliane, né? Você enviou o Paulo para vir para estudar, agarradíssima nessa criança. Gente, quero dizer que Eliane, ela é a mãe do Paulo e ela é a mãe da Tati. E a Tati é uma filha também que a gente compartilha. É uma menina maravilhosa que eu também amo muito. Mas a Eliane é mãe adotiva, né? Eu queria que você falasse dessa experiência com a Tati, da adoção e também do Paulo, que você também, né, tem enviado. Ai, ai, ai. Então, é uma experiência, assim, maravilhosa, né, eu posso dizer. Porque eu tinha só o Paulo, né, e tem toda uma condição, todo um histórico aí. E aí eu queria uma menina, queria ser filha, eu queria ser mãe de menina. E eu tinha algumas dificuldades para engravidar também, não era uma coisa simples, né? A gravidez do Paulo foi um milagre de Deus, né? Então eu disse, não, a única maneira é de eu pegar uma criança que está pronta, né? E aí eu compartilhei com a minha mãe que eu gostaria de adotar, e aí a minha mãe morava no Sul, e a minha mãe um dia me liga: olha, tem uma menininha aqui, linda, que... ai, ai, ai. Uma menininha linda que parece com vocês, né? Com você e com seu marido. E aí eu fui, em uma semana, eu fui, encontrei a Tati, me apaixonei por ela. E eu digo, não, eu quero, né? Eu quero. E aí foi assim, um presente, ela é um presente. Ela é um presente. E o Paulo, que agora é pastor lá na Lagoinha de Miami. E o Paulo é assim, quando eu olho para trás, né, eu vejo que tudo Deus providenciou, as coisas aconteceram, né? A gente sempre cresci num lar cristão, então Deus era o meu companheiro, né? Jesus era o meu companheiro, então eu tive uma história aí rapidinho, né, para poder contextualizar, que o Paulo, eu engravidei do Paulo, assim, não foi um milagre mesmo, né, porque o médico, eu tinha feito uma cirurgia bem séria antes, uns 18 anos eu tive um mioma e o médico disse que dificilmente eu ia engravidar. Falou para minha mãe, não falou para mim. E eu acabei engravidando do Paulo, né? E aí eu estava na maternidade ainda. No dia que eu ia sair da maternidade, o pai dele sofreu um acidente e morreu. No mesmo dia. Então, assim, 2 dias depois, né, que ele nasceu. No dia que eu ia sair da maternidade. Então, a gente tem ali uma história muito de estar muito próximo e de Deus, assim, Deus, é tu aí, porque tu levou meu esposo, tu vai ter que cuidar de mim, né? Então, assim, Deus estava ali presente o tempo todo e eu lembro bem da oração que eu entreguei o Paulo para Deus. Amém. Então, assim, e ele, depois já adulto, né, ele estava indo para outro lado, não para o lado de ser um pastor. E aí ele compartilhou comigo que ele sempre sentiu no coração dele um desejo de estar envolvido, mas ele achava que aquilo ali era uma coisa dele, não era uma coisa... Ele, não deve ser nada. Chamado. Não era um chamado, né? E quando ele veio para o CFNI, ele ligou para mim um dia e disse, mãe, eu estou aonde Deus quer que eu esteja. Eu nunca estive tão feliz em toda a minha vida. E a minha alegria, eu tenho o maior orgulho de ver meu filho sendo pastor e pastoreando uma igreja com seriedade, Amando pessoas. Amando pessoas. E ele tem um coração muito genuíno, né?
Então, isso para mim é a melhor parte da minha vida. É ver o Paulo, um pastor, e ver a Tati, uma futura mãezinha, né, que está esperando o meu primeiro netinho dela. Então, assim, eu vejo como Deus é bom e como Deus cuida de nós sempre. Então, eu só tenho a agradecer pela bondade de Deus na minha vida, por todas as experiências ali 5 anos sozinha com o Paulo, sair da maternidade sozinha, você entra casada, sai viúva, aí você tem... No luto. Desafios, assim, eu só não entrei numa depressão pós-parto porque Deus, eu me pendurei nele, assim. Eu disse, Deus, é tu aqui, tu levou meu marido, agora tu é meu marido, cuida de mim. E olha, Deus sempre cuidou. Uau. Isso que eu posso dizer. A gente vai mais profundo, né, nessas questões hoje, né? Eu espero assim, que o Senhor possa falar através da nossa vida para você que está em casa, porque não é fácil a maternidade, é muito difícil. Quando você já tem uma família estruturada e tudo mais, mas quando você não tem, né, você tem essa ausência, é muito complicado. Mas apesar de nós, às vezes temos toda a estrutura, né, a palavra do Senhor, ainda assim, às vezes as coisas saem muito fora do nosso controle. Não é verdade, dona Margarete? Às vezes a gente acredita que vai dar tudo certo, porque somos aquela mãe cristã, mas e aí as coisas parecem que não saem do jeito que a gente planejou. Com certeza. O que a senhora tem para falar sobre isso? Bom, gente, a experiência dela me remete à minha, né, em relação à questão de maternidade. Com 20 anos, o médico quis, né, tirar meus órgãos reprodutores todos, porque, né, eu tinha problemas, né, bastante grave com endometriose. E ele disse, precisa disso aí, tem que tirar tudo, né, limpar tudo, vamos entrar aí e limpar isso tudo. E eu fui para casa, acho que eu não quero isso, né? Falei com Deus, conversamos e eu optei, não vou operar, ninguém vai me operar, não quero. E isso durou bastante, né? Eu me casei com 29 para 30 anos. Eu ainda não tinha engravidado, mesmo depois de 7 anos de casada, sem evitar. E eu um dia disse para Deus assim, falei, Senhor, até os 30 anos eu não vou evitar filhos. Se for para eu ter algum filho, o Senhor vai me dar até os 30, porque, né, eu sou já de bastante idade. Naquele tempo, né, a questão de síndrome de Down para primeiro filho, depois de 30 anos, era uma coisa que a gente acreditava. Né? E eu disse isso para Deus. Então, eu me engravidei em dezembro e em janeiro eu fiz 30 anos. É o Diego, que alguns de vocês conhecem. Gravidez extremamente complicada, né? Eu engravidei, eu pesava 43 quilos, no 7º mês eu pesava 37 quilos. E ele nasceu de 7 meses. Eu não tinha família nenhuma no Rio comigo. Eu era só no Rio, né, com meu marido. E fui para casa com o meu bebê de 7 meses, né, com cabeça do tamanho de um tomatinho. Quem diria que ele ia ficar daquele tamanho, né? Pois é. Grandão. E aí temos, então, o Diego, né, uma vida toda, basicamente, também encaminhada por Deus para o ministério, que é, para a gente, um grande privilégio, né? Porque na cabeça dele, ele era físico, né? Ele estudava na UERJ, fazendo física, até que
uma orientadora dele de estágio, já lá pelo 6º, 7º período da física, a orientadora dele, que não crê em Deus, disse para ele: Diego, seu lugar não é aqui, né? Vai cuidar da sua vida, da sua igreja, porque seu lugar não é aqui. Foi quando ele entendeu definitivamente Chamado, né? o chamado. Precisava ir ao seminário. Lutou muito, né, com isso, né, porque é difícil. Nós, né, somos de uma família, ele já é, acho que, o 8º pastor, né, ligado à família, e a gente sabe, né, minha irmã mais velha foi missionária há muitos anos na Bolívia e no Equador. A gente conhece bem de perto as dificuldades disso, né? Então era natural que ele relutasse. Mas está você, entre nós, né? Para você foi difícil na hora que eles decidiram vir para cá, para os Estados Unidos? Largar tudo Isso lá? é complexo, mas acontece que desde que o Diego fazia o ensino médio, que ele tentava vir para cá, porque o Diego não tem cabeça de brasileiro. Tá? Eu sinto muito dizer isso, mas não tem. A cabeça do Diego não aceita algumas posturas, né, muito comuns aos brasileiros, aquele jeitinho. Diego não trabalha com essa possibilidade nunca, né? Então, o que eu pude fazer por ele para que ele pudesse caminhar foi instrumentalizá-lo, né? Nós somos de família, né, humilde, né? Nós não temos recursos financeiros assim. Então foi com dificuldade que o Diego estudou o inglês dele, porque eu sabia que era instrumento para ele. Ele precisava saber inglês, ele precisava saber o espanhol. Então, né, a gente se concentrou nisso, né, porque era a instrumentalização que eu podia fazer. Então, né? a mãe O resto é com Deus. sente no coração, às vezes, o chamado do filho. com E eu certeza. acho, né, vendo esse testemunho aqui, é que a gente precisa estar muito atenta à voz de Deus. Sabe, como é que eu vou aparelhar o meu filho para ele exercer o ministério, né? Como mãe, nós somos um canal de Deus, né, Júlia, para isso. E você e a sua família, linda, né? Vocês são muito talentosos e a gente sempre vê vocês envolvidos. Nós servimos juntos na Lagoinha, aqui em Dallas, e eu sempre fiquei maravilhada, essa é a palavra, de como tuas crianças sempre estavam seguindo vocês, no chamado de vocês, e aprendendo com vocês, tirando foto, tocando. Me fala assim, como é que você consegue esse envolvimento assim tão natural dos teus filhos? Para contextualizar um pouquinho, eu casei com 20 anos, lá no interior de São Paulo. Certo? E nós tínhamos esse chamado para ir para casa de Davi, em Londrina, no Paraná. E eu descobri que estava grávida e a gente bye para os pais, né, que moravam no interior de São Paulo. Então fomos para Londrina, no Paraná, só nós dois sozinhos e grávida, primeira gravidez, imagina, primeiro neto dos dois lados. Então eles ficaram, oh, mas nós abençoamos vocês e fomos com a bênção dos pais. Então lá nós fomos um ministério chamado Casa de Davi. E é um ministério de adoração e intercessão 24/7. Uau. E era tudo que eu e meu marido sempre falamos. Nós queremos ver nossos filhos crescendo nesse ambiente. Uau. Então foi ali que a gente começou a... Eu desenvolvi muito a minha maternidade ali, sem pai, sem mãe. Então era sem sogra, sogro, totalmente eu, meus filhos e eu. O Ney, né, exercendo a paternidade dele. Mas ali a gente acordava e a gente já ia para casa de oração e ali a gente ficava. E levava as crianças Levava as crianças junto.
todo o tempo ali com eles, voltava para casa e Bíblia e oração e jejum e envolvendo Gente, eles. que vida dos sonhos. E ensinando eles também a viver viver missionário, a vida missionária, porque nós éramos missionários e nós não tínhamos salário. E as crianças ficavam assim, pai, eu quero isso, eu quero aquilo. E a gente tinha que ensinar eles a pedir para o Espírito Santo, pedir para Deus, Deus Pai. Então ali eles foram crescendo, os meninos crescendo e também vendo a questão da música. E cooperando com vocês. E cooperando. Então o que acontecia? Tinha os turnos de adoração. E daí eu tinha o meu turno, o Ney tinha o turno dele, e a gente levava as crianças e levava a violinha de plástico, levava o batuquinho de plástico, que já era de alguém, já era doação da doação, que também não foi comprado. E então eles viviam toda essa experiência com a gente ali. E depois disso a gente começou a ministrar, sair para viajar para ministrar, e levava eles junto. Então eu estava com as coisas da escola, porque eles estudavam já. A gente ia viajar e levava o materialzinho de escola, mas também ia viajar e ministrar. Então o Ney colocava eles na bateria, ou dava o microfone na hora de passar o som. Então eles foram se envolvendo e vendo como que funcionava a família ali, né? Como que funcionava tudo, e eles foram gostando daquilo. E a gente foi envolvendo, e hoje eles estão grandes, os dois grandes, adolescentes. Super talentosos, né? E as meninas, depois de 8 anos, eu tive um gap aí de 8 anos, eu tive as meninas. Lindas. Daí veio 2 menininhas, estão aí crescendo num outro contexto, não é um contexto como os meninos cresceram, mas estamos aqui vivendo pela fé também, acreditando no milagre dia após dia, envolvendo elas. E quando a gente vai adorar, né? Então hoje meu esposo toca bateria, ele tocava bateria na casa do Davi. Por isso que o Josué, o meu mais velho, toca bateria. Hoje ele ministra, eu ministro junto, então as meninas olham para o pai, olham para a mãe, olham para o irmão, outro irmão tocando. E hoje elas estão lá adorando embaixo, só que estão só observando. E já a gente vai ter 2 back vocal. Que lindo, mas gente. sempre envolvendo eles. Que bom. Você também, né, Pri? Você veio pra cá, era do Brasil, lá de Manaus, Amazonas. Desculpa aí, gente. E aí veio, casou e constituiu sua família, teve as crianças aqui. Isso. Como foi sua experiência sem a sua família, né, toda? Foi interessante, assim, porque eu tô ouvindo ela falar como ela criou os filhos dela no ministério e eu cresci no ministério. Então eu era a criança. Que legal. E recentemente eu vi alguém que está no ministério falando sobre como ela leva os filhos dela para outro lugar. E eu falei, a minha perspectiva é diferente porque eu era criança. Então, vindo para cá é como se fosse mais um chamado que Deus tem na nossa vida. Não é como se fosse, foi. Mas, e nossos pais nos criaram para ser missionários. Então, a gente não tinha essa opção. Eles falavam, vocês vão crescer e vocês vão ser missionários. Agora, você pode ser dentista, você pode ser médico, você pode ser... Mas você vai ser missionário. Eu posso até abrir aqui um parêntese, né? Que você trabalha com a missão, com a Amazon, a Reach, não é? Hoje eu sou missionária, eu trabalho para uma missão que leva missionários americanos para o Amazonas. Que legal. Eu sirvo a missão há 18 anos, 10 anos em staff aqui nos Estados Unidos, e o meu irmão já foi para a área de médica, né? Então ele faz cirurgia e onde ele está ele faz missões. Então vindo para cá foi muito difícil para mim porque é uma coisa que eu não queria fazer. Eu estava me sentindo, eu queria muito ir para América Latina, aprender espanhol, fazer missões lá, e Deus me mandou para cá. Eu vim em obediência a Deus e aos meus pais e acabei casando, e foi bem difícil, assim, não ter... Eu tinha muito esse medo de que meus filhos não iam ter a cultura brasileira, que não iam... E aí entra a influência da mãe, né? E entra a influência da mãe, não só culturalmente, mas espiritualmente. E vendo hoje meus filhos
falando português, amando o Brasil, amando missões. Quando a gente fala da missão pela qual eu trabalho, eles falam nosso barco, então eles sentem parte, então eles estão sendo criados, né? Eu tenho a oportunidade de treinar os americanos que vão nas nossas viagens, eu falo, eu tenho 2 tradutores em treinamento, então eles já estão... A minha filha tem 7 anos agora, ela já traduz, ela já foi no barco, então é muito lindo ver aquelas sementinhas crescendo, assim como você teve essa oportunidade. Sim. Eu acho que a mãe, ela traz a cultura para o lar. A gente dita as coisas, né, na cabecinha dos nossos filhos. Quando você estava falando sobre essa questão da escassez que vocês viveram na missão, eu lembrei que nós viemos aqui para o CFNAI também, para nós estudarmos aqui. E uma vez, uma garotinha com quem o Pedro estava brincando, falou para ele bem assim: olha, você sai da minha casa porque você não sabe jogar videogame. Você não sabe. Então você não vai mais brincar comigo. Você está proibido de entrar na minha casa. Aí ele chegou em casa chorando, mas ele chorou. Eu sabia que era só um videogame, mas naquele momento eu chorei muito. Porque eu tinha largado tudo para trás. E lá no Brasil, eu ia sair com ele e ia comprar. Passava aí no cartão de crédito, sabe? 30 vezes, parcelado, entendeu? Né? Eu ia comprar e ia dizer assim, não, mas agora você tem, entendeu? Porque a gente sente quando alguém faz alguma coisa pra eles. Mas eu não tinha. E eu fui sincera com ele. Eu falei, filho, é o seguinte, sua mãe e seu pai a gente não tem. Hoje nós não temos como te proporcionar isso, mas eu sei quem pode. Então nós vamos orar ao Senhor. Você acredita que Deus pode dar isso pra você? Gente, eu vou dizer, eu falei porque eu sei. Eu não quero dizer que a minha fé estava nesse nível, tá? Mas eu falei porque eu acreditava que Deus é capaz de fazer isso. Às vezes a gente não está no modo de que eu reconheço que Deus vai fazer isso e vai fazer isso logo, né? Mas a gente sentou, nos ajoelhamos, né? E oramos. Eu disse, então faça a sua oração. Ele, Deus, chorando, né? Eu quero muito videogame. Em nome de Jesus, amém. Aí ele levantou e disse, mãe, vou brincar. Aí eu, hã? Rápido assim, muito rápido, né? Essa fé. E ele foi embora, foi tipo assim, larguei com Deus, agora é da conta dele, né? Ele vai resolver. E eu fiquei com meu coração, disse, Deus, em nome de Jesus, por favor, sabe? Eu não quero que ele tenha uma decepção com o Senhor. Senhor, dá esse videogame pra ele. A mãe, né? A preocupação de como meu filho vê o Senhor, de como eles veem através dos nossos olhos durante muitos anos, né? Então, 1 semana e meia, um tempinho depois, eu não sei precisar o tempo, nós recebemos uns amigos de Manaus que estavam vindo de mudança e disseram assim, olha, eu gostaria de dar um videogame pro Pedro. Podemos? Aí eu disse, pode, fala aí com ele. Aí eu disse, meu filho, você sabia que você vai ganhar um videogame? Ele disse, sabia. Uma fé que cresce a partir da nossa fé. Então, assim, por mais que a gente fale muita coisa, e é o que a gente faz. Os meus filhos ganharam videogame também. Tudo 2 vezes. Essa postura, né, Priscila? Essa postura e que nós estamos passando pelo vale na nossa vida agora, no momento, né? E tem sido muito lindo ver Deus sendo quem Ele é. Né? E quando a gente passa pelo vale, é uma oportunidade dos nossos filhos de ver quem Deus é. E se nós somos quem nós temos que nós somos. Então, nós estamos agora usando bastante essa frase. Vamos ver o que Deus vai fazer. Quando a gente não sabe o que a gente vai falar, o que vai acontecer no próximo, a gente não precisa defender Deus, a gente não precisa ir à frente dele, a gente não precisa tentar ser ele. Então, quando Chloe ou James me perguntam, mãe, mas eu vou ainda ter essa oportunidade, eu falo, vamos ver o que Deus vai fazer. Deixa Deus fazer. Você já orou? Isso era uma frase que meus pais falavam muito, que eu odiava quando eu era adolescente. Mas você já orou sobre isso? E hoje eu sou a mãe, então hoje eu sou aqui viva e falando, você já orou sobre isso? E você replica aquilo que sua mãe fez, né? Isso. Aquilo. Eu fico pensando às vezes sobre essa questão de que... sobre essa perfeição que antes de a gente começar o programa estávamos falando sobre isso, né? A gente não quer que as famílias que estão vendo esse programa acreditem que nós somos perfeitos, porque não somos não estamos próximos, mas a gente serve um Deus perfeito. Amém. E aquilo que a nossa reação
nas intempéries da vida, vão fazer com que uma ministração inconsciente fique gravada na vida dos nossos filhos, né? Então, o jeito que a gente reage fala muito sobre isso. Eu queria acrescentar, se eu puder. Claro. Nós tivemos uma experiência, eu tive uma cirurgia no cérebro com as meninas, uma tinha 7 e a outra tinha 9 anos de idade. Uau. E o médico disse assim, a gente não sabe o que vai resultar. Pode morrer, pode não morrer, pode viver, pode vegetar, várias coisas. E eu me lembro que a gente saiu de casa para ir para o hospital. E antes de sair, o Odilei falou, vamos orar, né? E aí a gente deu as mãos 4 e ele falou, Senhor, a vida da Gisane é sua. Eu sei que as minhas filhas precisam de mãe, eu preciso de uma esposa, mas ela é sua. Amém. Que a tua vontade seja feita. E a Heloísa, com 7 anos, falou, pai, que oração é essa? Quem conhece a Heloísa sabe que ela morra. Aí eu falei, filha, a gente tem que crer que a vontade do Senhor é boa. E ela vai ser boa sempre. Ela falou, não, você tem que orar para Deus curar a mamãe. Ele falou, mas filha, a gente não sabe se é isso que Deus quer. Então a gente vai orar o que Ele quer, tá bom? Ela entrou no carro meio chateada, meio brava, assim. Nós fomos. E o Senhor é muito bom. E eu lembro que nesse momento, como mãe, eu falava, o que eu posso oferecer para elas? Com estabilidade. Com calmaria no meio da dificuldade. Uau! E hoje, é engraçado que as pessoas falam assim, o que vocês lembram dessa época? E as duas falam, era muito legal ir visitar minha mãe no hospital. Eu com a cabeça aqui toda aberta, um monte de ponto. Oh, meu Deus! Uau. E elas iam para o hospital e eu falava para o meu marido, eu falava, amor, traz um bolo da Sodia, quem lembra de Sodia no Brasil? Traz um pedacinho de bolo para a gente comer aqui junto. E para elas era uma emoção passar pela segurança, tentando disfarçar o bolo para a gente chegar no quarto e comer o bolo, fazer a alegria. E é isso que elas têm de memória. E eu sei que é o Senhor que nos dá sabedoria. Amém. Porque no momento de dificuldade a gente não sabe como passar, a gente nunca passou, a gente nunca teve a experiência, mas o Espírito Santo, eu me lembro da minha avó, ela dizia, nos momentos difíceis a gente tem sempre o ajudador. Amém. E o ajudador nos ajuda como mães a plantar essa esperança. E no final de tudo, eu lembro que uma professora da Heloísa falou assim, mãe, elas estudavam numa escola cristã, a gente orava todos os dias com a sala inteira por você. Ah, que lindo. E a Heloísa sempre dizia, não se preocupe, a vontade do Senhor é boa. Amém. E é isso, né? A vontade do nosso Deus é boa. Amém. E a gente, como mãe, tem esse poder, essa oportunidade de plantar na vida dos nossos filhos quem o Senhor é, através de nós. Né? A minha avó deixou muito ensinamento e uma coisa que ela também dizia era assim, que a gente possa ser mãos e pés de Jesus. Amém. Né? Dentro da nossa casa, dos nossos filhos. E nem sempre a gente está nesse contexto lindo, né, de uma família perfeita e a gente tem dificuldades, né, quando a gente não tem a ajuda, porque ser mãe com a ajuda do pai é perfeito, né? É ótimo. Né? Fica maravilhoso, mas às vezes a gente não tem a ajuda do pai. E aí? Para a mãe que está, né, lá em casa, como é que a gente faz? É só mesmo buscando a Deus, né? Ela falou de experiência com enfermidade. E eu vou me reportar um pouco aqui a saúde do meu filho mais novo, o Bruno. Aos 11 meses ele teve meningite. Não sabia falar ainda. Foi difícil descobrir, porque né, complicado. E eu andei com ele com meningite em estado grave por uma semana de médico a médico até conseguir que me encaminhasse para o hospital correto. E nessa experiência ela foi marcante. Você falou de ajuda do pai. E o hospital onde a gente estava, hoje inclusive acabou, era um hospital no Rio, no centro do Rio, São Sebastião.
E ele só tratava de doenças infecto-contagiosas, mas estava em estado financeiro deplorável, de modo que eu tinha que levar roupa de cama, tinha que levar tudo de casa, até o coletor de urina do bebê eu tinha que comprar e levar. Eu tinha o Diego com 5 anos em casa, o Bruno internado, né, por 1 mês. E, né, no momento que nós nos internamos, a reação do pai dele foi dizer que ele não iria lá todo dia. E eu disse para ele, eu preciso, porque você tem que trazer roupa de cama para ele todo dia. Ele vomitava sem parar, né, jatos enormes, né, em função da meningite, sujava todo. Eu falei, eu preciso. E ele, né, teimando que não o faria. Então, são essas coisas, são esses momentos que um casamento complicado, ele traz um peso, né, muito maior para a nossa vida. Então, você fica só com Deus, né? E eu me lembro que num dos dias, numa visita do pastor da minha igreja, ele me falou assim, Margarete, eu achei que eu fosse chegar aqui e encontrar um trapo, mas você está bem. Como você pode estar bem? Eu falei, eu tenho que ficar bem, né? Eu não posso, eu não tenho a opção. Então, eu sou meio enjoada com comidas, né? Sou muito seletiva e só comecei a comer carne vermelha, por exemplo, aos 30 anos na gravidez, porque quando disseram que era comer ou morrer, eu fiz essa opção. E eu, muito enjoada, no hospital à noite só tinha sopa, eu não tomava sopa, mas todos os dias eu pegava um prato de sopa e tomava, porque acreditava que favoreceria a lactação, porque o Bruno mamava, era a única coisa que ele comia àquela altura doente, né? Porque ele parou de comer. E no que parou de comer, só voltou a comer aos 4 anos de idade. Uau. Foi só mamadeira, só leite. E aquilo sempre, não é, com a falta, né, daquele apoio mesmo, né, do marido, porque E foi o Senhor ele não que tinha esteve com a senhora. condição. Sempre Deus, porque... né, meu marido, eu compreendo, né, que era uma pessoa doente, precisava de tratamento, mas ele não aceitava tratamento, né, pessoas antigas, né, é difícil e ficou muito complicado, era eu e Deus, porque não tinha outra saída. Então, são essas experiências que a gente passa, mas a gente, com Deus, a gente vai fazendo um caminho mais suave e colocando isso, né, para os nossos filhos o tempo todo, né? Algumas atitudes, né, que eu sempre tive com os meninos, né, foi... a questão da palavra branda desvia o furor. Não é? E nós nunca, então, né, ainda com um pai alterado, nunca levantamos a voz, porque eu dizia para eles, vamos dormir uma noite. Entendi. Vamos dormir, Acalmando vamos eles. orar, vamos pedir ao Senhor sabedoria e vamos continuando, né? Nisso tudo, né, com todos os percalços, meu casamento durou 31 anos, 8 meses e 15 dias, né? O que me permitiu, né, ter uma separação, um divórcio já com meus filhos crescidos, né, em idade adulta. O mais novo já estava cursando a faculdade.
então as coisas ficam mais serenas, porque, né, na educação deles, isso era uma coisa bem frequente em casa, né? Eu gosto muito do texto de Efésios 6, sobretudo os versos de 1 a 4, né? E isso eu usava bastante em casa, até em função do contexto meio ruim, né? Meio anormal, né? Turbulento. E é bom a senhora falar isso, porque uma das funções da maternidade é como que o meu filho vê Deus. E como ele vê Deus, muitas vezes é como ele vê o pai. Né? Então, quando você tem um pai, que eu também tive um pai que às vezes ele estourava, é muito estourado. Então, às vezes, você acaba crescendo achando que Deus pode ser esse tipo de pai. E os meninos também, né? Ela teve frutos, né? Apesar de viver, né, numa situação assim turbulenta no lar com o marido, sem muito apoio, mas os meninos estão no caminho do Senhor, exercendo o ministério. Você, como educadora, você e a Gi, queria saber qual a opinião, né, de vocês em relação a como a mãe pode exercer esse papel de fazer com que o filho alcance esse Deus mesmo no momento, né, de dificuldade. Eu acredito que o nosso instinto natural é de ver Deus como nós vemos a figura paterna, né? E eu acho que o nosso papel como mãe, pai, que ama o Senhor, é ajudar os filhos a fazerem essa transição, onde não é mais a fé da minha mãe, a fé do meu pai, mas agora é a minha fé. É o meu Deus. Então, essa transição, eu acho que vem muito do dia a dia, que é a Shema, né? Ouve, ó Israel, o Senhor, Deus é o teu Deus. E aí a gente vai falar quando senta, quando levanta, quando desce, quando... Mas o que você acha sobre isso? Ah, mas fulaninha na escola fez... Ah, o que a Bíblia fala sobre isso? Será que a gente deve tratar outros assim? Então é no sentar, é no levantar, é no caminhar. E enquanto a gente fala sobre uma vida não perfeita, também ter a oportunidade de explicar para eles, né? Que nós vivemos num mundo quebrado, num mundo de pecados, e que a Bíblia fala que nós teríamos dias bons e dias ruins. E que Deus fez os dias bons e os dias ruins. Então, lá em casa, a gente instala uma coisa chamada espinhos e estrelas. Então, quando a gente está tendo um dia bem, né, cheio de coisas acontecendo, eu pergunto, qual foi o seu espinho de hoje? Ah, mãe, não gostei porque eu caí na hora do recreio. E qual foi a sua estrela? Ah, eu adorei que eu sentei com a minha melhor amiga na hora do almoço. Então, sempre lembrando dessa realidade, que nós vivemos nesse mundo de imperfeição, mas que nós temos um Deus perfeito, que um dia nós vamos morar num lugar perfeito com Ele, né? Mas fazendo essa transição de onde, e de novo, voltando, você já orou sobre isso, onde não é só mais a minha fé ou a mamãe orando por você somente, mas você pode ter esse relacionamento com Deus. Sem esquecer que não existe, Deus não tem netos, né? E muitas vezes a gente requer dos nossos filhos o quê? Amor, paz, longanimidade, bondade, self-control, né? Domínio próprio. Mas muitas vezes eles não têm o Espírito Santo. Então, nosso papel também é orar pela salvação dos nossos filhos, de uma vez que eles professam essa salvação, trabalhar com ele o fruto do Espírito, né? Os dons do Espírito e... trazer tudo isso, né? Eu acho lindo que a mãe, ela tem essa condição de trazer essa visão de um Deus perfeito. Acima do pai imperfeito, da mãe imperfeita, dos tios, avós, todo mundo que a gente convive vai ser imperfeito. E a Bíblia é quem traz essa base, né? Eu sendo professora, eu sempre gostei muito de sentar com as meninas e falar, vem cá, o que aconteceu na escola? Mãe, a menina me chamou de cabelo... A Heloísa queria muito ter cabelo cacheado. De cabelo liso, mãe. Eu falei, vamos ver o que a Bíblia fala de cabelo liso. E aí eu falava, Deus me ajuda, porque onde que eu posso achar alguma coisa? E pegava a Bíblia e lia sobre que Deus conhece os cabelos, quantos cabelos você tem. Você acha que ele, além de ele saber quantos você tem, ele não sabe que é liso e ele fez liso para ser bonito liso?
Ah, é verdade, né, mãe? Então eu vou falar para ela que meu cabelo é bonito. Fala, filha. E fala que o dela também é bonito, porque Deus é o Deus que conhece você. E a gente tira de nós, porque eu acho que uma das grandes dificuldades da maternidade, falando como professora, quantas vezes eu atendi mãe que falava assim, que vergonha meu filho fez me tá fazendo passar. Tá, mas não é sobre você. Não é sobre a mãe. É sobre o filho. E quando a gente consegue trazer o princípio bíblico para dentro de casa, a conversa não é sobre o que eu gosto, o que o meu marido gosta, o que a avó, o vô gosta. É sobre o que agrada a Deus. Amém. E aí a visão de Deus vai sendo formada. Né? Esse Deus próximo, esse Deus amoroso, esse Deus que é pai, que é amigo. Então, dependendo da fase da criança, a mãe tem que falar muito sobre Deus amigo. Não é sobre o Deus pai. Não é sobre o Deus Senhor, porque ele está precisando de amigo, né? Ele quer ir com esse Deus para a escola, aquele que confessa, né? Sabe? É que assim, meu lá. Amigo. Isso, e aí vai. Então, eu acredito muito nisso. Eu tive um pai também bem difícil. Eu amo meu pai, a gente é bem próximo, mas eu tive muita decepção com ele. E a minha mãe, ainda sendo nova convertida, ela teve a humildade de falar, Deus, me ajuda a formar na mente dos meus filhos uma imagem de pai saudável, mas não o pai terreno. Ela nunca escondeu as falhas do meu pai, mas ela sempre apontou para Cristo. Glória a Deus. E isso fez com que nós 4, como filhos, a gente conseguiu caminhar na vida, claro, com o coração às vezes meio triste, chateado, frustrado, mas sabendo que tinha um Deus Pai que nos amava acima de qualquer coisa. E faz parte, né, a decepção, né, Eliane e Ju aqui, vocês dois agora. Às vezes a gente quer poupar, né, a maternidade, tenta blindar os meninos, vamos pegar um plástico bolha, a gente enrola esses meninos, entendeu? Manda para a vida bem protegido, para nada acontecer. O que vocês pensam sobre isso? Eu tive uma experiência com o Josué. É o primeiro filho, né? Não sei se vocês, assim, o primeiro é uma bênção. O primeiro. Na adolescente. Ele é adolescente, ele vai fazer 17 anos. Mas ele, lá no começo da adolescência, ali com 11, 12, um pouquinho antes da gente vir pra cá, pros Estados Unidos, ele começou com essa fase de gostar de menina, sabe? E ele ficou em trouble, tipo, ele não sabia, porque ele cresceu ouvindo eu e o Ney pregando. Sobre santidade. Sobre santidade. Olha o peso que eles tinham. Uau. Olha o peso. E daí, tipo assim, eu e o Ney, nós demos o nosso primeiro beijo no altar. Nós temos esse testemunho, quando o pastor disse, agora sim o noivo pode beijar a noiva. E todos os seminários que a gente ia, eles foram crescendo ouvindo a nossa experiência. Nossa, meus pais se guardaram. Nossa, a minha mãe, o primeiro cara que ela beijou foi meu pai, não sei o quê. Então, eles tinham esse peso, assim, sabe? E muitas vezes eu vi o Josué, nessa fase de gostar, ele meio que, será que eu posso gostar? Será que eu não posso? Será que é pecado? Será que não é? E ele tava tudo descobrindo, né? E várias vezes eu peguei ele triste, chegando da escola e deitando na cama, assim. Lá no Brasil de manhã, né? Chega na hora do almoço, ele deitava na cama e ficava meio triste. Eu ficava, Senhor, como que eu vou falar com ele, né? Ele tá triste porque essa questão vinha na cabeça dele, ele comentava comigo, e ele abria mais comigo do que com o pai. Porque ele tinha o medo de decepcionar o pai. Eu falei, mãe, eu posso falar mais do que o papai. Eles falam papai. Eu acho que ele tinha medo de decepcionar o papai, o Ney. E daí ele abria comigo. Eu, meu Deus do céu, o que eu falo pra esse menino? Espírito Santo, me ajuda. E a gente eu orava e pedia conselho pro Espírito Santo, né? O que eu falo? E muitas vezes eu não falava nada. Eu simplesmente, ele dormindo, ia lá e começava a profetizar nele. Colocava a mão sobre ele e começava a orar e profetizar e falar com Deus e orar. Só que eu sabia que ele estava ouvindo, né? Senhor, dá sabedoria para ele. E orava com ele e ele acordava mais tranquilo, mais calmo. Então é um desafio, mas eu acho que nós, como mãe, temos esse poder, né? Mesmo essa questão de doença, uma vez rapidinho. Minha filha nasceu e os médicos, por causa uma questão do meu coração, eu tive que tomar remédio durante a gestação.
E o médico falou assim, pode ser que ela nasça, a Grace, a última, com alguns problemas e tal. Mas toda vez que eu tomava a pílula, eu orava no meu ventre. E eu profetizava, ela vai nascer normal, não vai acontecer nada. E, resumindo a história, nasceu, foi tudo bem. Daí o médico achou um negocinho lá e começaram... E eu orava. Eu falava, não, oração de mãe tem poder. E eu orava e profetizava, e o médico vinha, não, mas olha, tá aqui. Eu falava, pode fazer esse exame de novo, pode fazer, doutor. Não, tá aqui no exame, ela tem o negócio. Eu não lembro, no momento, o nome da doença. Daí, resumindo, oramos, refizemos o exame e ela foi curada. O médico nem foi, mandou outro para falar, ela tá de alta. Mas, enfim, o poder, né, da mãe, o dobrar de joelhos e orar com fé, e, enfim, eu acho que é muito relevante as nossas palavras, as nossas atitudes, o que a gente fala, o que a gente faz. Eu penso que, acrescentando, né, é tudo muito lindo, tudo que a gente está ouvindo aqui, meu Deus. Eu acho que a gente precisa... está pegando a coisa... eu acho que a gente Vamos fazer mais reuniões, sim. Se encontrar e falar mais. Mas, assim, essa fase da adolescência aí é uma fase também difícil, né? Eu morria de medo, né? Morava em Manaus também, morei 30 anos em Manaus. Uau. Eu também saí do Rio Grande do Sul com 22 anos, fui para Manaus, totalmente diferente do Rio Grande do Sul, assim, desesperada, chorava todo dia, queria ir embora, não queria estar lá, mas eu fui seguindo o coração do meu primeiro marido, né? Mas, enfim, quando então Paulo chegou na adolescência, né, e a Tati, então quando eles vinham contar uma coisa assim pra mim, eu tenho uma coisa pra te contar, mãe, eu procurava não demonstrar, mas no meu coração disparava assim, que será que ele vai vir falar pra mim? Faz oxigênio. Não, precisava uma bombinha assim, sabe, porque se eu não me controlasse eu ia ter asma, ficar morrendo, mas assim, desesperada, porque o Paulo sempre vinha falar comigo também. A Tati era não falava muito, né? Era mais quietinha. Mas sempre era comigo. Eles vinham comigo, não iam com o meu segundo marido, né? Que eu casei depois, 5 anos depois que eu fiquei viúva. Quase 5 anos eu casei novamente. E aí o Paulo não ia falar porque assim, quem criou ele foi o segundo pai, né? Sim. E ele reconheceu como pai, e tem uma história bem bonita, assim, com ele. E aí ele vinha conversar comigo e eu ficava assim, o que eu vou dizer pra esse menino? Porque, mãe, quando é que eu vou poder namorar? Ai, caraca. Esse é um tema. Quando é que eu vou poder namorar, beijar na boca? Eu falei pro Pedro, né, que com 30 anos tá liberado. 30? Tô brincando, gente. Não, e outra coisa, eu acho que também, assim, não passar... porque pra mim foi passado assim, tudo, meu pai era rígido, extremamente rígido, tudo era feio. O sexo era pecado, tudo assim, de uma forma bem distorcida. Ele foi... O que eu vou dizer para eles? Não quero inventar uma história para deixar todo mundo apavorado, como eu fiquei apavorada. Eu tive muitos problemas por conta disso. Então, eu disse, olha, vamos, muita calma nessa hora. Tem tempo para tudo debaixo do sol. Tem tempo para tudo. Então, você precisa... ter muito cuidado com isso, né? E considerando ali aquela fase acho que ele estava com 15, acho que eram uns 15 anos quando ele veio falar comigo, 16. E eu vi, assim, muitas meninas, né? Então, não era uma coisa fácil, era oração, e eu orava. E ele teve uma namoradinha lá que ele disse pra mim, ela vive com a avó dela. E a avó dela não sabe que a gente tá se encontrando. Eu disse, pois é, se a avó dela não sabe, é porque não pode saber. Se não pode saber, tá errado. Então, não é bom isso. Não é legal, porque você não é um menino ruim, você não tem uma intenção ruim. Então, a gente tem que orar. E cada vez que ele saía, eu dobrava o meu joelho e botava para orar. Eu sou do time, minha mãe que ora. Essa oração aí, vou falar para vocês. As orações, elas não preciso dizer que elas têm poder, né? Porque
Porque tem poder e fez muita diferença na vida do Paulo e na vida da Tati. Eu creio. Se eu não orasse, não sei o que podia acontecer. Mas ele saía para encontrar com essa menina e dizer, Deus, não é... Eu sentia no meu coração, sabe, o aperto assim, meu coração apertava. E um dia eu disse para eles, olha, cada vez que você sai para encontrar com essa menina, meu coração fica apertado. Então, eu não sei o que é, não quero ficar te interrogando. Mas verbalizou mas isso. Verbalizei-se. Presta atenção no que você está fazendo na sua vida. Você é um menino cristão, você é um menino de Deus. Tem que ter o testemunho, a tua vida. Então eu fazia isso sempre. Aí depois passou eu acho que passou uma semana e disse, mãe, a gente não está mais, terminamos, não estamos mais nos encontrando. E aí tudo aquilo aí eu comecei a fazer pergunta, tudo aquilo que estava no meu coração era o que estava acontecendo mesmo. Ele disse, mãe, a isso gente aí tem mesmo. um sentimento, É impressionante, né? Um sensor. A gente tem um que chama sensor. Espírito Santo. O nosso ajudador que vai cooperando, né? Na Mas a verdade, a mãe- gente é que coopera com ele, né? A mãe tem mais... A mãe coopera com o reino, né? E a oração, e o fato de orar, né? Sempre quando a Tati também, quando tem alguma situação, vamos orar. Isso. O que a gente pode fazer aqui? Vamos orar. Ai, mãe, a gente tem que... Aí depois eu me divorciei, né? Fiquei 15 anos casada. E aí a gente queria mudar de casa, sair da casa que a gente estava, morava numa casa muito grande. E é só eu e ela. O Paulo estava aqui nos Estados Unidos na época. Eu disse, olha, a gente tem que orar. Porque é Deus que vai. Como é que eu ficava assim, meu Deus do céu, como é que eu sozinha vou ter que vender essa casa, comprar um outro lugar, e se eu comprar errado? Sabe aquelas preocupações assim de você estar sozinha e ter que se virar e fazer uma coisa errada? Então assim, vamos orar. Porque não tem, é Deus que vai levar a gente para o lugar que é o melhor lugar. Deus tem o melhor lugar sempre. Deus tem a melhor pessoa sempre. Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E é Ele que vai nos direcionar. Não tem para onde correr, tá? A gente que está ouvindo aqui, nos ouvindo, não tem para onde correr. É para Deus. Amém. É Ele que nos ajuda, é Ele que me conduziu e eu vim parar aqui nos Estados Unidos. Não é? Eu fiz o contrário de vocês. Eu comecei já lá depois de 50, tá? Não vou dizer exatamente a idade. Mas eu vim para o CFNI. Ter essa experiência, a minha né, experiência toda essa de... Eu queria ser missionária. Nunca deu certo. Eu era executiva, fui para outro lugar. Deus me queria lá, naquele ambiente lá, dando testemunho naquele lugar, né? Então eu creio que tudo é o Senhor, né? E aí os filhos estão ali vendo tudo isso. Então, hoje a Tati diz, mãe, ora por isso, ora comigo, né? E ela hoje tem as experiências dela. O Paulo também, ele tem as experiências dele, porque ele via, né? Quando a gente estava ali numa condição que, olha, a gente não só tem esse carro aqui, mãe. Vamos orar porque Jesus deu um carro novo para nós. Era quando eu entrava no carro, levantava a mãozinha e falava tudo errado. Que delícia. Jesus, dá um taio novo para minha mãe. Então, assim, foi essa construção, né? Então, por isso que a maternidade, agora minha filha tá grávida, né? Ixi, isso é a coisa mais emocionante, né, para mim. Então, ela agora vai ter as experiências dela com o filhinho, com o Vince que tá vindo, né? E também passar essa fé, essa confiança para o filhinho dela. É tão né? importante. A gente queria ter mais tempo. Ai, queria mesmo. Queríamos ter muito tempo para a gente conversar mais, mas para você, mamãe, que está aí em casa, que sua vida não é perfeita, que você tem as suas dificuldades, talvez você é uma mamãe solo, mesmo casada. Talvez você é uma mamãe solteira mesmo, que nunca casou. O mundo hoje diz para você que você não tem muita importância. A sociedade tem dito para as mulheres não terem mais filhos, porque senão eles não vão ter sucesso. Mas eu quero dizer uma coisa para você, por experiência, não só minha, mas aqui das minhas irmãs em Cristo. É tão maravilhoso fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. A gente pode mudar o mundo através da vida dos nossos filhos, sendo a mãe que ora, sendo a mãe que escuta, sendo a mãe que aconselha,
sendo a mãe que é um exemplo. A gente falou sobre tantas coisas aqui hoje. E eu quero trazer essa esperança para o seu coração. Se você está tendo dificuldade, né, na sua caminhada como mãe, não desista de orar pelo seu filho, não desista de acreditar que o Senhor é com você, porque Ele está aí com você. E Ele vai te dar sabedoria, vai te capacitar para você fazer o que você precisa fazer como mãe. Se você está gravidinha também, não sabe como vai ser aí o futuro, o Senhor é com você. Não desista. E se você precisar de alguma ajuda, você pode entrar aqui nos comentários e botar sua perguntinha, o seu pedido de oração. A gente quer abençoar a sua vida e uma de nós vai poder, né, responder. A gente vai estar aqui disponível, tá bom? Para te ajudar. Então agora nós vamos orar e depois desse momento de oração, nós vamos continuar orando através de uma canção. Senhor, nós queremos muito te agradecer pela oportunidade da gente estar aqui, da gente compartilhar um pouquinho das nossas experiências como mãe, mas nós queremos interceder por cada uma das mãezinhas que estão nos assistindo, aquelas que já são mães, aquelas que são mães 2 vezes, avós, aquelas que serão mães, aquelas que estão sonhando com a maternidade. Pai, que o Senhor encontre cada uma de nós, cada uma delas, exatamente onde elas necessitam. Que elas possam contar com a ajuda do Teu Espírito Santo para cada momento, para cada situação, para cada fase dessa maternidade, que é um dom que o Senhor entrega para cada uma de nós. Amém. Senhor, que o Teu amor, que a Tua força, que a Tua sabedoria esteja sobre a vida de cada uma daquelas que assistirem esse programa hoje. Nós Te damos glória, Senhor, e nós Te agradecemos por o Senhor nos tornou mãe. E esse dom não é só para quem gerou filhos, mas esse dom, Senhor, está no coração de todas as mulheres que o Senhor criou e estão nessa terra. Que o Senhor possa fluir, que o Senhor possa trazer sobre elas, Senhor amado, através do Teu Espírito Santo, todas as ferramentas que elas necessitam. Amém. É no nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Sim, Senhor, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-nos, Senhor, usa-nos. É um prazer te servir, é um prazer te adorar, é um prazer mostrar pros nossos filhos o Deus lindo que temos. É um prazer te adorar no nosso lar, através da nossa maternidade. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, enche-nos, usa-nos, transforma-nos, transborda em nós, enche-nos, usa-nos, transforma-nos. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos